devido a o que seja, ou então inclusive a medicação. Podem não ter médico de família, podem precisar de medicação, podem não levar aqui, está bem? Foi-me proposto falar deste tema, do cancro da próstata e do PSA, não é? Aquela análise de sangue que a gente faz através de sangue à próstata. Pronto. Eu, para além disso, achei que era melhor explicar um bocadinho outras doenças que também estão relacionadas com a próstata e que às vezes a gente pode confundir, está bem? Eu vou falar de 3 doenças, não só do cancro da próstata, como também da hiperplasia benigna da próstata, ok? O crescimento da próstata, que acontece com a idade e que é uma coisa fisiológica e que vai acontecer e que nós nada podemos fazer para travar. E a prostatite, que é uma doença inflamatória, é como se fosse uma infecção urinária, só que em vez de ser nas vias urinárias, é na próstata. Ou seja, estas são as 3 doenças que eu considero mais importantes. Vou falar um bocadinho, às vezes falo um bocadinho rápido e às vezes posso dizer termos que vocês não conhecem, mas podem parar, podem pôr a mão no ar e eu explico, está bem? Da melhor forma. Vamos então. Eu não sei como é que é isto. Se é aqui, se é ali. Ok. Não. Tem que ser aqui. Ok. Então, como eu estava a dizer, eu pus aqui os objetivos para nós termos mais ou menos noção de como é que eu vou orientar a minha apresentação, está bem? Eu primeiro vou falar um bocadinho sobre os dados portugueses acerca do cancro da próstata, o que acontece atualmente em Portugal. Depois vou falar do órgão, a próstata, porque é importante nós sabermos como é que vocês saberem como é que é a vossa próstata, está bem? Onde é que ela está? Qual é o sintoma os sintomas urinários que às vezes pode causar? É importante nós sabermos os nossos e conhecermos os nossos órgãos e depois os problemas que podem vir a ser desenvolvidos através da próstata, como eu disse há bocadinho, a hiperplasia benigna da próstata, a prostatite e o cancro da próstata, está bem? Depois vou falar um bocadinho sobre a etiologia do cancro da próstata e a palavra etiologia quer dizer a causa do cancro da próstata e normalmente para alguma coisa acontecer temos uma história familiar presente e temos uma história individual presente, ou seja, podemos ter componente familiar e podemos ter os fatores de risco a nível individual, e eu vou falar deles também. E depois vou-vos falar um bocadinho das manifestações clínicas e dos sintomas de alerta que nós devemos estar alerta para o cancro da próstata e o rastreio, que eu pus entre aspas, depois eu vou explicar porque é que eu pus entre aspas, porque na verdade o rastreio do cancro da próstata não é um verdadeiro rastreio, não é como o cancro da mama. Eles não chamam os senhores por carta de 2 em 2 anos e dizem, olha, tenho que fazer este exame. Não. Quando os homens vão à consulta e estão dentro do intervalo de idades, entre os 50 e os 75 anos, a médica à partida vai perguntar, vai fazer questões, olha, como é que estão as urinas? Você levanta-se muitas vezes à noite para ir à casa de banho? Tem dificuldade em fazer xixi? Pronto, ela vai tentar avaliar a vossa próstata ao fazer estas pequenas questões. E depois, quando pede o colesterol, o sangue, as análises ao sangue, pedimos também o PSA, que é o tal exame que a gente pede de sangue para podermos avaliar o antigênio, ou seja, a enzima da próstata que está presente no sangue e que nos pode ajudar, está bem? Doutora Soraya, só fazer aqui uma introdução. Se alguém quiser fazer o PSA, diz-nos que nós tratamos com a Clínica de Santa Teresinha e agilizamos isso, está bem? Exato. Se tem mais do que 50 anos ou se tem algum sintoma, faz sentido, está bem? Pronto, é importante nós termos noção, eu não sei como é que isto se mete um bocadinho maior porque eu sou um bocado infoscolhida, mas fica assim, está bem? É suposto que nós temos noção que o cancro da próstata, eu coloco aqui, é o cancro mais importante e o segundo mais frequente no homem. Mas se nós olharmos para esta imagem, nós vemos que o cancro coloretal, ou seja, do intestino e do reto, é 20%, o do pulmão é 12%, o da bexiga é 6%, por aí adiante. E depois, outros tipos de cancros têm 30%. Ou seja, lá no fundo, o que tem mais de percentagem, isolado, até é a próstata. Então eu atrevo-me a dizer que é o mais frequente, é o cancro mais frequente no homem, está bem? É um bocadinho igual ao cancro da mama. A mama também, o cancro da mama também causa mais ou menos, em média, 1.800 mortes por ano. E o cancro da próstata é igual, está bem? A prevalência está a aumentar e a incidência está a aumentar. Ou seja, isto quer dizer que os novos casos estão a aumentar e como nós vivemos muito mais anos, vamos ter mais probabilidade de ter cancro da próstata, está bem?
E depois falamos um bocadinho também da investigação que está a ser estudada em Portugal. Nós não temos um rastreio definido, como eu falei há bocadinho, mas estão a ser estudadas novas formas de detecção, de prevenção e tratamento para podermos melhorar a qualidade de vida, porque o grande problema de ter um problema na próstata é a qualidade de vida que se traduz no homem, não é? Andar sempre a ir à casa de banho não é vida, está bem? Depois, falarmos então um bocadinho do órgão, a próstata. Faz sentido nós sabermos como é que é a nossa anatomia, ok? É um órgão do sistema reprodutor masculino, não há dúvida, as mulheres não têm próstata, tá? Mas também é importante nós sabermos que se localiza à frente do reto, esta é a parte do reto, ou seja, o nosso rabiosque, e sob a bexiga. Isto é a bexiga, ok? Isto é a próstata, esta nozinha. Isto é o canal por onde passa o xixi e a uretra. Estes são os testículos, estas são as nossas vesículas seminais. Ou seja, o tamanho é normalmente de uma noz, 20 gramas, e quando começa a inchar, o que é que vai acontecer? A uretra, que é o canal que vai da bexiga até ao fim do vosso pénis, ok? Vai colapsar a uretra e vocês vão ter sintomas urinários. É muito simples. Se é um canalzinho que passa no meio da próstata, se ela incha não só para fora como também para dentro, colapsa, está bem? E depois dizer-vos também que a próstata é uma glândula que produz também parte do fluido seminal, ou seja, ela está super relacionada com a parte também reprodutora e que depende também de hormonas. E essas hormonas, que nós nada podemos fazer, fazem crescer a próstata. Ou seja, nós, com a idade, vocês, os homens, com a idade, vão tendo impertrivelmente uma próstata maior. Não é? Dizer também que os testículos são uma elevada fonte de produção de testosterona, mas isso eu acho que nós sabemos também. É aquela coisa clássica. Pronto, depois perceber um bocadinho também a estrutura da próstata e dizer-vos que a próstata divide-se em 4 zonas e o nosso corpo é tão genial que cada zona dessas é característica de um tipo de problema. O nosso corpo é fantástico. Então, nós temos uma parte posterior, ok? Que é a chamada parte periférica. Nós temos uma parte central que, à partida, não tem assim grandes problemas relacionados. Temos uma parte de transição, que é esta parte de cor de rosazinha. E depois temos a parte do estroma fibromuscular, que é este aqui verde. Coisas importantes destes nomes estranhos que eu acabei de dizer. Normalmente, o cancro da próstata está relacionado com a parte periférica da próstata e por isso é que quando nós fazemos o toque retal, como vai pelo rabo, nós tocamos na parte posterior da próstata, faz todo o sentido, certo? E a parte de transição, que é a parte que está à volta da uretra, vai dar, normalmente está relacionado com a hiperplasia benigna da próstata, que são sintomas que nós temos urinários, está bem? Do baixo ventre, das vias urinárias, e que, como é óbvio, anatomicamente fazem todo o sentido, porque está mesmo à voltinha da uretra. Okay? Ou seja, vai-se traduzir impertrivelmente por sintomas urinários baixos, está bem? Pronto. E eu vou voltar a repetir estes termos, porque eu sei que o cancro da mama é um bocadinho mais fácil de falar, mas o cancro da próstata é um bocadinho mais difícil e tem termos médicos um bocadinho mais complexos. Mas vocês parem se tiverem dúvidas. Eu explico como vocês quiserem, 1000 vezes se for preciso até vocês perceberem, ok? Pronto. Então, estes são os 3 problemas que eu vinha hoje falar. Não só o cancro da próstata, como também a hiperplasia e a prostatite. Nós vamos lá pelo nome. A hiperplasia benigna da próstata é benigna, é boa, não é um cancro, ok? Ao passo que a prostatite é uma inflamação, como eu disse, vem pelo nome, está bem? E por último, o mau, que é maligno, que é o cancro, tá? Então, primeiro, começando pela hiperplasia, como eu expliquei há pouco, a hiperplasia benigna da próstata não é nada mais, nada menos que o crescimento anormal das células da próstata. E que é uma coisa benigna, por isso é que eu ponho até a verdinho. Vai aumentar de volume a próstata? Vai, nós vamos envelhecer, vamos ter uma próstata maior, vamos ter uma pressão na uretra, no canal do xixi e vamos ter problemas de fazer xixi. Simples, tá? É muito comum, 90% dos homens vão ter hiperplasia benigna da próstata,
e 50% serão sintomáticos a ponto de precisarem de tratamento. E o tratamento ou é medicamentoso, medicamentos, ou então a gente vai lá e tira um bocadinho, que é aquela cirurgia que às vezes a gente ouve falar. Foi lá à maquinazinha do corte. Pronto, aquilo basicamente entra pela uretra e faz um cortezinho circular para poder cortar um bocadinho da próstata, ok? Para a pessoa conseguir urinar mais, mas não estamos nada menos nada mais do que na próstata, não estamos na uretra. Quando nós trocamos na uretra, a pessoa vai ficar incontinente quando faz essa cirurgia, certo? Muitas dessas pessoas que fizeram essa cirurgia ficaram com problemas e fazem xixi sem quererem. É por causa disso, porque os epitélios estão tão juntos, a pelezinha está tão junta, que às vezes nós na cirurgia não conseguimos distinguir, está bem? E como eu disse, é uma coisa que nós não podemos controlar e a maioria dos homens com mais de 50 anos vai ter sintomas de HBP, está bem? Pronto. Sintomas graves, tratamento, como eu já expliquei. É importante também esclarecer alguns conceitos, está bem? E eu até fiz aqui uma pergunta. Então, mas a hiperplasia benigna da próstata quer dizer que tenho cancro? Não. Não, porque é benigno. Está tudo bem. Não é cancro. A hiperplasia não causa cancro, só que tem um problema. Pode ter sintomas semelhantes ao cancro da próstata e pode acontecer ao mesmo tempo do cancro da próstata. Nós podemos ter uma hiperplasia benigna da próstata e ter cancro da próstata, está bem? E os sintomas, que são os chamados LUTs, que são os sintomas do trato urinário baixo e inferior, estão presentes nos dois, está bem? Porquê que o PSA, que é aquela análise de sangue, que vai lá ver a próstata no sangue, não é bom para estas coisas? Porque ele vai estar aumentado na hiperplasia benigna da próstata e no cancro da próstata. Ou seja, nós até vamos calcular o PSA no sangue, só que nós não vamos saber bem qual é que é a doença da próstata que a pessoa tem, ok? Então, nós podemos dizer também que não se distinguem os problemas com a análise do PSA no sangue e mesmo que ele esteja muito alto, não quer dizer que o volume da próstata esteja muito alto, está bem? São coisas independentes. Eu até posso ter um senhor com um número muito elevado de PSA e ter uma próstata de um tamanho normal, está bem? Tratamento, como eu disse há pouco, medicamentos ou cirurgia, aquela maquinazinha do corpo. Depois... Desculpa, uma pergunta. Sim. Disculpa, que yo falo español y Faz mal. me comprendo muy por arriba, pero la hiperplasia benigna de la próstata, Sí. ¿eso se puede descubrir por tratamiento de sangre? Não, normalmente a hiperplasia diagnostica-se pelos sintomas que o homem tem. Ah, ok. Está bem? Que são, normalmente o homem com uma hiperplasia benigna da próstata apresenta sintomas de trato inferior urinário baixo. Ou seja, de certeza, eu daqui a bocadinho já vou explicar quais é que são. Eu devia ter posto antes os sintomas, mas eu queria explicar primeiro as doenças. Pronto. Normalmente o homem diz assim: olha, doutor, eu agora vou à casa de banho e não consigo fazer bem xixi. Demoro muito tempo, às vezes até faço as pinguinhas, até me dói aqui em baixo, sabe? E depois comecei a sentir que levanto muitas vezes à noite para ir à casa de banho e tenho uma vontade muito grande de ir. E às vezes, se não for, quase que faço na cueca. É basicamente estes sintomas que a pessoa vai dizendo. As idas muito recorrentes à casa de banho, aquela vontade muito rápida de ir à casa de banho, ou seja, a urgência e a emergência em ir à casa de banho, está bem? Às vezes, não conseguir controlar a urina, ou seja, eu até quero parar de fazer xixi e eu não consigo, a urina sai sempre. E depois, às vezes, até quero parar e não consigo também. Não tem controle sobre o seu jato urinário. ¿Eso puede acontecer? Pode ser um sinal, benigna, pode ser um ou sinal, pode ser um sinal de hiperplasia ou pode ser um sinal de cancro. Ora, aí está. Não há uma forma de nós, através dos sintomas, percebermos logo o que é, porque eles podem existir em várias doenças. É esta a conclusão. Os sintomas podem estar presentes em várias doenças. Aquilo que nós temos que fazer é nos queixar ao médico e dizer: olha, eu ando a sentir isto. Depois a médica descobre o que é. Okay. A perceber? Sim, é basicamente sim. isso. Okay. Obrigado. Tá? Pronto. Então, a prostatite não é nada mais, nada menos que uma inflamação na próstata. E é tal e qual como eu falei há bocadinho, é como se fosse uma infecção urinária. Só que em vez de ser nas vias urinárias,
é uma inflamação na próstata. E como é exatamente igual à infecção urinária, até vai ser tratada com antibiótico e tudo. Por isso, quando o homem sente dor ao urinar, arrepios, febre, dor pélvica, há quem diga até, olha, até parecia que o xixi vinha com um bocadinho de sangue. Está a perceber? Estes são os sintomas de uma inflamação na próstata. Nestes casos, quando a pessoa vai ao médico e o médico faz o toque retal, é uma dor horrível. Porque a próstata está tão inflamada, tão dura e tão inchada que quando nós tocamos vai doer imenso. Então, quando tem estes sintomas, a gente tenta fazer isto de uma maneira pouco dolorosa, ok? Porque o homem vai saltar. O que é que nós fazemos também? Quando a pessoa tem estes sintomas de febre, dor ao urinar, arrepios, ou uma dor assim pélvica ou perineal, assim na zona baixa, nós fazemos e pedimos uma análise sumária de urina, ou seja, uma análise normal ao xixi, e fazemos uma cultura desse xixi. E vai lá estar um bichinho qualquer, não importa qual é que é, normalmente é E. coli, não importa o que é, que até é mais comum da infecção urinária também. E depois tratamos com antibiótico, ou seja, tal e qual uma infecção urinária, mas é na próstata. E por fim, sim, agora vamos falar do cancro da próstata, novamente das manifestações clínicas, dos sintomas, que podem estar presentes em várias doenças da próstata, está bem? Como eu expliquei há pouco, o cancro da próstata é mau, é maligno, não é como a hiperplasia, que é benigna, que é boa. E, como eu disse também no início, em Portugal há uma elevada prevalência. E não é só em Portugal, é em Portugal e é no mundo, porque nós estamos cada vez mais velhos, envelhecemos cada vez mais, e quanto mais a idade, mais probabilidade de vir a ter cancro da próstata, está bem? A coisa boa é que tem uma baixa mortalidade. Hoje em dia é raro conhecer-se alguém que morre de cancro da próstata, ok? A idade média do diagnóstico é mais ou menos os 65 anos. Por isso é que a gente começa a fazer o rastreio e a questionar a partir dos 50, está bem? E fazemos até aos 75, porque depois também há quem diga que vamos ponderar a esperança média de vida da pessoa, não é? Vamos fazer o tratamento a uma pessoa de 85 anos? Não vamos. Não lhe vai trazer... Ela não vai morrer desse cancro da próstata, porque normalmente nessas idades o cancro até tem uma forma muito mais leve e demora muito mais a progredir. Ou seja, vamos ter que pesar depois de pessoa para pessoa, está bem? E ela não vai conseguir aguentar um tratamento também. E depois falar-vos um bocadinho também da metastização do cancro da próstata. Quando nós dizemos, pronto, já está todo espalhado o cancro, quer dizer que está metastizado. Quer dizer que as células cancerígenas e as células más que estavam só na próstata foram pela linfa, ou seja, pela parte branca, pelo sangue branco do nosso corpo, nós temos o sangue vermelho, e depois temos o sangue branco, que é a linfa, que é por onde andam aqueles nódulozinhos das axilas, os nódulozinhos que incham quando temos amigdalites, pronto, isto é tudo gânglios linfáticos, e está conectado por vasos, e tem basicamente a linfa, que é a parte branca do nosso sangue, é um sangue branco, ok? E quando essas células entram na linfa e vão para outros gânglios linfáticos vizinhos, elas vão conseguir chegar aonde? A outros gânglios, como eu disse, aos ossos e a outros órgãos. E aí nós ficamos então com o cancro da próstata metastizado, está bem? Ou seja, espalhado por todo o corpo. Vamos falar então agora um bocadinho das causas do cancro da próstata, ou seja, a etiologia do cancro da próstata. Como eu referi há pouco, a causa normalmente pode ter um componente familiar ou um componente individual. Alguns dos fatores individuais nós até conseguimos controlar, outros não, está bem? Começando pela história familiar. Nós dizemos que normalmente existe um risco mais aumentado de vir a ter cancro da próstata quando há um familiar de primeiro grau, ou seja, ou o pai ou o filho, que tiveram cancro da próstata. E o risco até duplica. Mas vejam só, quando existem mais do que 2 familiares presentes com cancro da próstata, o risco vai quadriplicar. Por isso, quando nós vamos ao médico, somos homens, temos mais do que 50 anos e nos começam a perguntar e na família há alguma história de cancro? Não se esqueçam, falem da próstata, se tiverem na vossa família pessoas com cancro da próstata, está bem? Principalmente familiares diretos, têm de referir. Normalmente estas mutações, que também está relacionado com a história familiar, já é estudado. Quando começa a haver uma pessoa, ou 2, ou 3,
com história de cancro, eles vão estudar os genes que estão no DNA do nosso sangue, não é? Vão estudar o código genético e vão perceber que existe uma mutação genética, que é algo que nós não conseguimos controlar e que normalmente até passa de pais para filhos, tem um componente hereditário e é uma coisa incontrolável e é na verdade uma chatice. E também existe este mesmo gene mutado no cancro da mama, ok? Não é só as mulheres que sofrem, os homens também sofrem desse mesmo gene, que é o BRCA1, que se calhar muita gente já deve ter ouvido falar. E depois, por fim, os fatores de risco. Há coisas que nós não podemos controlar, não é? Se tivermos raça negra, o cancro da próstata à partida é mais frequente e mais agressivo. Não está aqui uma menina agora. Da última vez que eu falei, o fator de risco de cancro da mama era ser caucasiano, era ser branco, ok? Era um fator de risco, era mau ser branco. Agora é raça negra, está bem? Pronto. Vai mudando as raças e a prevalência da doença nessa raça. E depois também a idade avançada, nós não podemos controlar a nossa idade, ok? Pronto, por isso eles dizem até que 60% dos homens com mais de 70 anos vão ter cancro da próstata. Há quem diga que nós, com 90 anos, vamos ter 90% de probabilidade de cancro da próstata. Por isso é que nós não vamos fazer o PSA a um senhor de 90 anos. Vai estar aumentado? Vai. Vamos dar-lhe trabalho em estar a pedir e depois fazer tratamentos? Vamos. Para que chatear um senhor com 90 anos, ok? É só mais por aí. Tabagismo, alcoolismo, tudo fatores de risco para o cancro da próstata. Síndrome metabólico, que é uma condição que, à partida, uma pessoa com síndrome metabólico tem várias doenças e algumas delas são as que estão descritas aqui. Uma pessoa com síndrome metabólico tem obesidade ou então é diabético. Uma pessoa com síndrome metabólico tem tensão arterial elevada. Uma pessoa com síndrome metabólico tem colesterol elevado. Por isso, são um conjunto de fatores de risco que mostram também algum sedentarismo e algum desmazelo, está bem? E depois, as infecções sexualmente transmissíveis também são uma causa e um fator de risco para nós termos uma probabilidade maior de vir a ter cancro. Ou seja, aconselho os homens que, quando começam a ter um corrimento estranho, vão ao médico. Se for uma infecção sexualmente transmissível, ou seja, uma doença sexualmente transmissível, isto pode ser um fator de risco para, no futuro, vocês terem cancro da próstata. Principalmente infecções sexualmente transmissíveis que não sejam tratadas, está bem? É perigoso, não vale a pena. Pronto. E depois, por último, a radiação UV, que é um bocadinho mais rebuscado. Normalmente já não temos pessoas que tenham outro tipo de cancros ou assim, está bem? Não é muito aqui, não é muito falado. E deixo aqui, por último, a masturbação. Isto é um tópico assim um bocadito, não é? Como é que eu vou explicar isto? A verdade é que o trauma consecutivo e principalmente pessoas que façam ciclismo de uma forma muito constante e diária, cuidado. A masturbação e o trauma, os estudos mostram que têm maior risco de ter cancro da próstata, está bem? E depois falar-vos também como é que o cancro se vai mostrando em vocês ao longo da sua evolução. No estadio inicial, um homem que tenha cancro da próstata não tem sintomas, é assintomático, ok? Por isso vocês vão andar tranquilos e nem vão saber que têm cancro. Podem começar a existir alguns lutos, que são os tais sintomas do trato urinário, que podem ser coexistentes ou semelhantes com os sintomas da hiperplasia benigna da próstata. Depois, quando começamos a avançar um bocadinho mais, e quando o cancro já está num estadio localmente avançado, nós já começamos a ter sintomas piores, certo? Ou seja, já temos alguma obstrução, já não conseguimos bem fazer xixi, já não conseguimos, ao sentarmos já nos dói as costas, temos assim uma dor lombar, já começamos a ter sangue no xixi, quando temos relações sexuais já começa a aparecer sangue também, ok? Já começamos a ter alguma disfunção erétil. Não quer dizer que se tenham estes sintomas tenham obrigatoriamente cancro da próstata, por favor, não pensem nisso, é mentira. Vão ao médico, ele depois lá descobre o problema que a pessoa tem. Só estou a dizer o que está escrito nos livros, está bem? Até pode ter só uma infecção urinária e ter sangue no xixi, está bem? Pronto. E um metastatizado, novamente, já referi, quando se espalha e as pessoas já têm dores ósseas, não é?
Se me dói as costas, não quer dizer que eu tenho cancro da próstata, porque eu sou mulher. Está bem? Só para sermos um bocadinho conscienciosos. Isto é o que está escrito no livro, nos livros. Alguns sintomas de cancro da próstata. Está bem? Aquilo que eu falei há bocadinho ao colega, muitos deles são iguais à hiperplasia benigna, porque a seguir vou falar dos LUTs, que são os sintomas do trato urinário inferior, e muitos deles vão estar nos dois. Estes são os chamados sintomas de alerta de cancro da próstata, está bem? Não quer dizer que muitos deles não estejam presentes nos sintomas do trato urinário inferior, que está presente em várias doenças, como há bocado expliquei. Sintomas de alerta. Dificuldade em urinar, a iniciar e a parar, como eu disse, aumento da frequência urinária, mais à noite, fluxo da urina fraquinho, um jatinho assim muito fraquinho, dor ou ardor enquanto estamos a fazer xixi, dificuldade em ter uma ereção, em ter relações com a esposa, sangue na urina ou no sêmen e depois dor na zona inferior das costas ou pélvica. Estes são os sintomas de alerta, que, como vamos ver, são muito semelhantes aos sintomas do trato urinário inferior, ou seja, aos LUTs, está bem? Que apareciam na hiperplasia, que aparecem no cancro, alguns até aparecem na prostatite. Pronto. É importante nós sabermos como é que é o tipo de sintomas do trato urinário, porque nem todos os sintomas são colocados na mesma categoria. E ao caracterizarmos estes sintomas em categorias, nós depois vamos ter facilidade em dar o tratamento médico, ou seja, os comprimidos. Porque há comprimidos bons para sintomas obstrutivos e depois há comprimidos bons para sintomas irritativos. Está bem? O corpo é genial. Quando falamos em sintomas obstrutivos, nós falamos do tal fluxo intermitente para-arranca, 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 ou então às pinguinhas. Ou então a vontade da gente querer fazer e não conseguir. Está bem? O jato fraquinho, como eu já disse, a retenção urinária, estamos ali meia hora e não conseguimos fazer xixi, está bem? O esforço a urinar, a gente fica ali, temos e nada, até faz assim e não sai. E mais tempo a urinar, está bem? Depois, os sintomas irritativos, é muito simples. É as idas constantes à casa de banho durante a noite, não nos deixam dormir nada de jeito. É aquela vontade mesmo de ir fazer xixi muito rápido e que a gente não vai conseguir aguentar. Incontinência também, ir muitas vezes à casa de banho durante o dia, que é a chamada polaquiúria, e a dor suprapúbica, ou seja, aquele desconforto ali. Imaginem, eu digo isto algumas vezes, que é, a nossa bexiga é um saco, e é como o óleo, tem uma tirinha, não é? Mede o óleo, pronto. E a bexiga é igual, nós temos receptores nos vários níveis da bexiga. E quando a bexiga começa a encher, chega aos 150 ml e a bexiga diz assim ao cérebro: olha, tu estás a começar a ficar com muito xixi na bexiga, tens que ir à casa de banho. Mas uma pessoa até pensa, até vou aguentar mais um bocadito, não é? E aguentamos mais 10 ou 15 minutos. E depois as mensagens do cérebro para a bexiga e da bexiga para o cérebro vão sendo cada vez mais constantes se nós não formos à casa de banho. Isto é exatamente igual. Porquê? Como a uretra fica contraída e a bexiga fica um bocadinho apertada, e como nós vamos à casa de banho e não conseguimos fazer todo o xixi que lá temos dentro porque temos problemas, a bexiga vai estar sempre a dizer ao cérebro: tens que ir à casa de banho, tens que ir à casa de banho porque tens lá xixi. E é aquilo que a gente vai ver na ecografia. Nós até às vezes lá diz assim escrito uma palavra mesmo feia: resíduo pós-miccional. Que é basicamente o xixi que fica na bexiga depois de nós irmos à casa de banho. E é aí que nós conseguimos perceber que existe componente de hiperplasia benigna da próstata, por exemplo, que a vocês não importa, mas a nós é crucial. Nós começamos mesmo a perceber que a pessoa vai à casa de banho e ela continua com 200 ml de urina lá dentro. Por isso é que ela está sempre com vontade de ir à casa de banho, porque a bexiga está sempre a dizer ao cérebro: olha, eu tenho aqui xixi, tens que ir à casa de banho, ok? Pronto, e depois os sintomas pós-miccionais, depois de irmos à casa de banho, ou então no fim de quando estamos a fazer xixi, que é as gotinhas e a sensação de que continuamos a ter xixi lá dentro e que não fizemos tudo. Pronto, agora sim, por último, o rastreio do cancro da próstata. Como eu disse há pouco, o rastreio ele é oportunístico, não é populacional. O populacional
é o do cancro da mama, em que as pessoas, as mulheres são notificadas e vão à carrinha do cancro da mama de 2 em 2 anos. O rastreio do cancro da próstata é aquele que é feito normalmente aos homens, isto dito pela Direção-Geral de Saúde, dos 50 aos 75 anos, em que a pessoa vai lá à consulta e oportunisticamente a gente faz umas questões e passa ao PSA, que é o que acontece. A não ser que tenha sintomas, fazemos também o toque retal. Pelo menos essa é a conduta certa. Mas nós também nos regemos um bocadinho pelo aquilo que a Sociedade Europeia da Urologia diz. Eles não falam em rastreio oportunístico, da gente ir ao centro de saúde, falar com o médico e o médico fazer umas perguntas e passar ao PSA. Eles dizem só que nós vamos fazer um diagnóstico precoce. Mas depois, se nós formos a olhar para o risco aumentado de cancro da próstata nas pessoas que eles consideram em que devemos fazer um diagnóstico precoce, não é nada mais, nada menos do que aquilo que a Direção-Geral de Saúde diz. Ou seja, eles dizem logo, olhem, tem mais do que 50 anos, tem um risco aumentado. É como nós, como a Direção-Geral de Saúde diz, ok? Ou então, eles dizem assim também, olha, mas também se fores um bocadinho mais novo e tiveres 45 anos, mas se na tua família existir alguém com cancro da próstata, se calhar mais vale começarmos a fazer o PSA mais cedo e a falar de sintomas urinários mais cedo, ok? Ou então se tiveres 45 anos e fores de raça negra, ou então se tiveres 40 anos, ainda mais precocemente, e tiveres tido uma mutação genética na família. Mutação BRCA2, aquela coisa feia que eu falei há bocadinho. Pronto. E claro, como é óbvio, avaliar consoante a esperança média de vida da pessoa em questão. Como é que é realizado o rastreio oportunístico? É feito pelo toque retal, que ninguém gosta, não é? Mas que é fundamental. E um bom urologista ou um bom médico de família que saiba fazer um toque retal e que tenha uma experiência gigante em fazer toques retais, este teste é preciosíssimo e tem uma sensibilidade, uma especificidade de 60%. Ou seja, um bom médico consegue apalpar a vossa próstata e dizer assim, olha, ela é rija, ela é mole, e é mal ser rija, ok? Ela tem um limite estranho, ela é assim maior à direita, mais espalmada à esquerda, porque depois vamos sentir o rebordo, não é? Da parte posterior da próstata. Até senti aqui um nódulo, tal como apalpar a mama, ok? E até senti que há uma assimetria. Ela está mais para cima, em baixo está repuxada, percebem? Um bom urologista, um bom médico de família que consiga fazer um bom toque retal é incrível. E nós, se tivermos alterações no toque retal, já nem sequer queremos saber do PSA. Não, biópsia. Para vocês perceberem quão importante é o toque retal. Okay? Depois, o PSA então, que é o tal antigênio que a gente mede a próstata aqui no sangue quando a gente tira o sangue. Tá? Como é importante dizer aqui, é um marcador de órgão, é verdade, mas não é um marcador de cancro, eu já vos disse. Há várias doenças na próstata que aumentam o PSA e não é só o cancro da próstata que o deixa aumentado. Estes são os casos todos onde existe aumento do PSA. Nós podemos ter o PSA aumentado, ou seja, o indicador da próstata no sangue, na hiperplasia. Podemos ter no adenocarcinoma, que é o tipo de cancro da próstata mais comum, não importa, deve ter posto aqui cancro da próstata. Na infecção, ou seja, na prostatite também está aumentado. No trauma também está aumentado, ou seja, uma pessoa que faça ciclismo frequente pode estar aumentado o PSA. Uma pessoa que anda muito de mota pode estar aumentado, ok? A trepidação aumenta, porque estimula a próstata, é simples, pensar. A algaliação, que é nada mais nada menos que o saquinho das urinas. Pronto, isso é só em casos assim que a pessoa esteja verdadeiramente mal, mas faz sentido a gente, como está lá e está a mexer no que não deve, não é? Que fica irritado, aumenta o PSA. A retenção urinária, que é outra vez aquele problema da bexiga, não é? Que com a uretra colapsada, a urina não passa, a urina fica lá, está tudo ali interligado, uretra, bexiga, próstata, aumenta o PSA. A biópsia, que é quando nós vamos lá picar a próstata, é óbvio, se estamos a chatear a próstata, o PSA vai aumentar. E depois as intervenções urológicas, não é? Tudo o que seja cirurgia ali na zona pélvica, está ali a chatear a próstata, vai aumentar também. Depois, a Direção-Geral de Saúde diz que o PSA não é um marcador diagnóstico, ou seja, o PSA não é diagnóstico de nada.
muito menos ser um rastreio para o cancro da próstata, diz a Direção-Geral de Saúde. Esta é a primeira coisa que a Direção-Geral de Saúde diz na norma, que é o PSA não é diagnóstico para rastreio do cancro da próstata. E depois, muito bem, aparece um algoritmo gigante e toda a norma a falar do PSA, porque efetivamente não é diagnóstico e não serve para nada, mas serve para muito. E nós, o que nos importa no PSA, e a norma diz é, mas afinal peçam-no, não é diagnóstico, mas peçam-no. Olha que se for menor do que 2,5, não devia estar aqui 2, devia estar 2,5, se o PSA for menor do que 2,5, olha, façam só o pedido do PSA total de 2 em 2 anos, ou seja, 2 em 2 anos, a pessoa vai no médico, 2 em 2 anos, um valor baixinho, só vai repetindo assim. Mas olha que se tiver de 2,5 a 4, já começa ali a chegar àquela zona cinzenta, se calhar é melhor começar a pedir de uma forma anual. Então a pessoa começa a chegar ali aos 4 de PSA, a gente começa a pedir o PSA total anual. Ora bolas, o problema é quando fica aqui neste intervalo cinzento em que a gente não sabe o que é que há de fazer, que não é carne nem é peixe. Ou seja, nem é saudável, nem tem efetivamente indicação para fazer biópsia. É do 4 ao 10, não é? Os valores de 4 a 10 são os que mais nos chateiam, porque a gente não sabe o que é que vai fazer. E para além de pedirmos o PSA total, nós até para descargo de consciência pedimos o PSA livre, para fazer uma razão matemática que não importa, mas que se a razão matemática der menos do que 25%, é posto no grupo daqueles que têm que fazer biópsia, está bem? Isto são tudo valores, coisas chatas, que na verdade não importam, mas que é suposto nós termos noção de como é que vamos pedindo o PSA. Porque depois eu tenho muitos senhores na consulta que me chegam a dizer assim, doutora, não pedi o PSA na última consulta. Nas últimas análises não estava lá o PSA. Porquê que eu não tenho o PSA? E eu assim, olha, você não tem indicação para pedir o PSA, meu senhor. Eu não vou estar a pedir sempre o PSA anualmente se você tem o PSA de 1. Agora, se você me disser, eu tenho um PSA de 3,5, eu aí peço-lhe todos os anos. E quando tiver, se calhar com 3,5 até peço bem meio ano com o medo que tenho de ver como é que aquilo evolui ou não. Percebem? Por isso, não faz sentido nós estarmos a vigiar o PSA 6 em 6 meses, pessoas que tenham menos do que 2,5. Não faz sentido. É uma coisa muito, muito, muito pequenininha. Pronto, aqui está a norma chata em que eles dizem a terminação do antigénio não deve ser prescrita para rastreio populacional do cancro da próstata. Mas depois eles fazem todo um quadro em que explicam que entre 4 e 10, opá, não é carne nem é peixe, nós também temos medo, deixa cá escrever umas coisas. E dizem aqui então, valores pequeninos, 2 em 2 anos, 2,5 a 4 anual, tal como eu estava a dizer. Pessoas com cancro da próstata, epá, peçam 3 em 3 meses e de 6 em 6 meses até aos 5 anos. Pronto, isto depois depende, está bem? E depois o controle anual, naqueles casos em que não é carne nem é peixe, mas tem uma razão matemática baixinha, e aqueles que têm um valor elevado, logo, referenciados para a urologia, biópsia, ecografia, ressonância magnética pélvica, é tudo ou nada, ok? Pronto. Como eu estava a dizer, ecografia, biópsia, citoscopia. Estes são os exames que nós também nos ajudam a diagnosticar o cancro da próstata. Mas relembrem-se, o início era toque retal e PSA, só depois é que vêm as ecografias e as biópsias. E mesmo assim a ecografia ajuda para complementar a biópsia e ajuda para ir lá ver como é que está a prostatazita na parte de trás, mas não vai-nos dizer mais ou menos como é que é a massa, não é? Não vai dar diagnóstico de nenhum tipo de cancro. A ecografia nunca é diagnóstico de cancro, ok? Nós só vamos diagnosticar quando formos lá picar e perceber que tem lá células malignas. Por isso é que usamos a biópsia para diagnosticar. Olhem, uma imagem muito feia, é verdade, mas para vocês terem noção do que é feita às vossas próstatas quando são picadas. Esta é a biópsia transretal que é que nós utilizamos hoje em dia. E esta é aquela que agora é muito estudada e que já começou a ser feita porque dizem que tem menos complicações. Só porque não passa no reto e no cocó. Óbvio, tem menos complicações, tem menos taxa de infecção. Tá? E a cistoscopia, às vezes, quando nós já procurámos tudo, o homem não tem nada, olha, não tem cancro da próstata, até pode ter uma hiperplasia benigna um bocadinho ligeira, em que tem alguns sintomas já urinários e tal.
Pá, mas ele queixa-se, queixa-se, queixa-se. E nós assim, olha, vamos lá à bexiga espreitar o que é que está lá. E basicamente é um tubinho que vai pela uretra até à bexiga e a gente espreita. E vê como é que está as paredes, está bem? Porque pode ter lesões lá dentro nas paredes e pode ser aquilo que esteja a provocar os sintomas urinários. Pode ser um problema da bexiga em si. Pronto. Depois, a ressonância, que é aquilo que nós fazemos para perceber se o cancro está só mesmo na próstata. A cintigrafia, que supostamente é super recomendada, nós não fazemos assim tão bem, mas é um marcador de metástases, ou seja, imaginem que vocês entram numa máquina e estes pontinhos todos, vocês estão a ver, parece umas luzinhas de Natal, é tudo metástases, está bem? Isto é uma pessoa completamente normal e isto é uma pessoa cheia de metástases, está cheia de luzinhas, toda iluminada. E depois também se faz muitas vezes a placa, a cintigrafia nem se faz muito. Mas pronto, às vezes é engraçado ver os exames para a gente perceber mais ou menos como é que é feito. O TAC é aquilo que nós mais ouvimos falar, não é? Pode ser com contraste ou sem contraste e também é muito utilizado. Normalmente são estes dois utilizados, apesar de eles recomendarem muito isto, mas isto fica muito caro e pronto, é o que acontece. Por fim, já estamos no final, só uma coisa a dizer. Se o cancro se o cancro da próstata tem um excelente prognóstico, o meu único conselho aqui hoje, e a frase final que eu vos deixo é: procurem um médico se tiverem sintomas. Está bem? Quando tiverem sintomas, vão ao médico. É simples. É como as mulheres. Foi aquilo que eu disse às senhoras da última vez que cá vim falar. E pronto, um bem-aja a todos, que eu estudei na Covilhã e disse bem-aja. Está bem? Pronto, obrigada. Desculpem, eu fui um bocadinho assim densa, eu sei. É um tema um bocado mais difícil de explicar. A próstata é muito complexa, não existe só o cancro da próstata, eu não podia falar só do cancro da próstata, só para vocês perceberem que se têm sintomas, não é cancro da próstata, está bem à partida. É outra coisa qualquer, até para o contrário. Só que começa a chegar uma idade em que vocês têm de ir ao médico. Se tiverem história familiar de cancro da próstata, têm de ir mais cedo ao médico. E faz sentido nós estarmos alerta para estas coisas. 40, 45 anos, 50, sintomas urinários, médico. Está bem? Pronto, é isto. Obrigada. Podem vir falar comigo à vontade acerca da próstata. Está bem?